Boa noite. Hoje, dia 20 de maio de 2026. Nós continuamos com a mulher na mística ocidental e hoje nós estamos na parte medieval. Hoje nós continuamos. Muito bem. Então, as medievais. Na verdade, pré-medievais, o nome só quer dizer que não é o auge medieval, mas historicamente elas são medievais, só que elas são antigas, né? Então, nós já trabalhamos Radegunda e agora nós vamos ler sobre Duoda, 803 a 843 depois de Cristo. Eu digo que ainda não é o auge da Idade Medieval, porque na Idade Medieval nós temos muitos textos, começa a haver produção de textos grandes, importantes. Bom, então vamos lá. Do Oda, 803, 843 depois de Cristo. Do Oda, nobre. Pronto. Então, do Oda era nobre, franca, do período carolíngio. Ocupa um lugar singular na história medieval. Ela é uma das poucas mulheres da Alta Idade Média antiga a deixar um texto extenso em primeira pessoa, que até então não tinha registros, se perderam. Viúva e mãe, escreveu o Liber Manualis, um guia moral e espiritual destinado a instruir seu filho William, então envolvido em questões militares e políticas. O livro não é um tratado teológico sistemático, nem mística visionária, mas constitui um testemunho precioso da voz feminina letrada, capaz de orientar e formar a próxima geração a partir da própria experiência de vida. Isso é que é importante. Não são escritos bonitos, nem palavras bonitas. As pessoas vivem aquilo e acreditam naquilo que vivem. O Liber Manualis revela o equilíbrio delicado entre dever familiar, espiritualidade pessoal, lealdade feudal. Nele, no livro, do Oda articula princípios cristãos, conselhos práticos, reflexões morais, transmitindo uma compreensão profunda do papel da mulher na esfera privada e pública. Sua escrita mostra disciplina, clareza, de uma intimidade pedagógica que raramente sobreviveu em documentos femininos anteriores. Os documentos se perderam. Então, é mais uma nobre, né? São mulheres cultas. Então, vamos ver o que ela tem a dizer. Liber Manualis. Filho amado, lembra-te sempre que a vida que Deus nos concede é breve e que cada ação deve buscar a sua glória. Não te deixes levar pela pressa ou pelo orgulho. A paciência e a prudência são os verdadeiros guias do homem. Guarda sempre no coração o temor do Senhor e que a caridade ilumine teus passos, pois sem ela nenhuma vitória externa tem valor. Pronto. Então, boa noite. Então, é o que eu disse, são conselhos, mas conselhos de quem realmente acredita no que está dizendo
E além de acreditar no que está dizendo, ela tem a preocupação, porque ela sabe que o filho está envolvido com política. Né? Então, vamos ler de novo esse parágrafo e ir para os próximos. Filho amado, lembra-te sempre de que a vida que Deus nos concede é breve, que cada ação deve buscar a sua glória, a glória de Deus. Não te deixes levar pela pressa ou pelo orgulho. A paciência e a prudência são os verdadeiros guias do homem. Guarda sempre no coração o temor do Senhor e que a caridade ilumine teus passos, pois sem ela, nenhuma vitória externa tem valor. Ela não é por acaso que ela está falando de vitória externa. O filho se envolveu muito com questões militares e políticas. Né? Então tem a tentação do poder. E ela é nobre, ela conhece. Quando enfrentares desafios ou lutas, pensa que a força que te sustenta é interior e não se mede apenas pelo poder das armas. O verdadeiro domínio nasce do coração instruído e do espírito vigilante. Filho amado, fixa teu coração em Deus, fonte de toda a verdade e luz. Quando o mundo te parecer pesado, lembra que a força verdadeira não vem de reis ou armas, mas da alma que se apoia na fé. A oração é tua fortaleza e a meditação é teu escudo. Quem persevera no espírito não será abatido pelas tribulações passageiras. Guarda sempre o temor do Senhor. E em cada dificuldade, busca não a glória dos homens, mas a paz que só Ele dá. Então, veja, o discurso é bonito, mas ele não é ingênuo. Ela está falando, né, quando enfrentares desafios ou lutas, ela sabe que o filho está envolvido em questões militares, políticas, em guerras. E ela está dizendo, a força que te sustenta interior não é o poder das armas. E ela diz, quando o mundo te parecer pesado, porque é inevitável, esse caminho do poder, é inevitável que isso aconteça. Quando o mundo te parecer pesado, aí lembra que a força verdadeira não vem de reis ou armas, mas da alma que se apoia na fé. Então, não é um discurso ingênuo. Vamos adiante. Nunca desprezes a vida interior, pois nela resiste a liberdade que as riquezas e títulos não podem conceder. A alma que se entrega ao Criador caminha segura, mesmo no caminho estreito. E tudo que se perde no mundo exterior será recompensado na eternidade. Então, ela está dizendo também que o mundo é um mundo de ilusão, que as riquezas e títulos não podem conceder a liberdade, que tudo que se perde no exterior será recompensado na eternidade. Então, ela está vendo que o filho está no caminho de poder e é um caminho de tentações, de riqueza, de títulos. Filho, não te apoies na tua própria força, mas em Deus que sustenta o universo. Quando te sentires fraco ou tentado, lembra que é no abandono à vontade divina, na entrega, que a alma encontra coragem e repouso. Aqueles que confiam no Senhor não se perdem, ainda que o caminho seja estreito e cheio de provações.
Que teu coração seja um altar permanente e tua mente se volte constantemente à meditação do Altíssimo. Ela sabe muito bem o que ela está falando. Não busques conforto nas riquezas ou nas honras, pois são fugazes. Busca antes a simplicidade e a humildade, e nela encontrarás a verdadeira luz. A alma que se dobra em oração e silêncio se torna forte, pois se une à fonte eterna, que não conhece destruição. Então, ela está falando tudo que ela pensa sobre o caminho do poder, das tentações, da riqueza, dos títulos. E o filho maduro, seguindo o caminho militar e político. Ela não é ingênua. Ela está percebendo. E ela está percebendo que, por mais que ele se ache bem-sucedido, não passa de castelo de areia, de orgulho, que não leva a nada. Ela sabe disso. Muito bem. Vamos para outra. Rhodsvita de Gandelheim, 935 a 1002 depois de Cristo. Rhodsvita nasceu por volta de 935 em família nobre saxônica. Ingressou ainda jovem na abadia de Gandersheim, então já tinha abadias, onde viveu como cônega regular. Monja. Gandersheim, abadia imperial de prestígio cultural, oferecia sólida formação em latim e literatura, permitindo-lhe escrever em estilo culto e dialogar com a tradição clássica, especialmente com Terêncio. Sua obra, contudo, é plenamente cristã. Rhodsvita celebra a virtude, a castidade e a fé, substituindo protagonistas pagãos por mulheres fortes, piedosas e heróicas. Por que substituindo protagonistas? Porque ela escrevia peças de teatro. É considerada a primeira dramaturga cristã conhecida do Ocidente. Não foi a primeira autora a escrever obras santas, mas foi a primeira a inserir mulheres como protagonistas conscientes. Dentro de uma dramaturgia latina elaborada, ela era muito culta. Suas peças curtas introduzem de modo inédito a perspectiva feminina na reintegração do legado clássico. Compostas em verso ou prosa, destinavam-se à leitura ou encenação interna nos conventos e não ao teatro público. Isso é interessante, porque o teatro, em grande parte da Idade Média, era considerado uma atividade profana. E atrizes, por exemplo, eram tratadas como prostitutas. Então, você veja que ela, muito culta, a Rhodsvita, ela fazia teatro baseado nos clássicos, mas para encenar no convento e não na vida mundana. Tá? É uma situação bem interessante que ela tenha se voltado para peças, para dramaturgia, que era inclusive uma coisa mundana e mal vista. Tá? Então vamos ver. O que nós temos dela aqui? Uns trechinhos que ela escreve, né?
Eis que a Virgem, fiel à luz do Cristo, enfrenta a prova e não cede ao temor. Não é a Virgem Maria, tá? É uma personagem. Eis que a Virgem, fiel à luz de Cristo, enfrenta a prova e não cede ao temor. A coragem que lhe habita o coração não provém de homens, mas do Senhor que fortalece cada fibra de sua alma. Nenhum perigo, nenhum insulto ou ameaça do mundo pode apagar a chama que queima na pureza de sua fé. Então, veja, deve ser um trechinho de uma peça onde ela já coloca uma determinada virgem já com uma postura heróica. Tá? Outro trecho. A verdadeira honra não se mede pelo aplauso das massas, mas pelo compromisso silencioso constante com a verdade de Deus. Aqueles que preservam a castidade, a paciência e a misericórdia em seus corações caminham mais próximos da eternidade do que qualquer príncipe que governa com mão firme. Mesmo quando o mundo parece recompensar a astúcia ou o poder, aqueles que confiam na virtude e na oração encontrarão seu caminho iluminado. É interessante, o contexto é outro, mas ela continua também ela, também está vendo poder como tentação, como queda. Deus observa não os gestos exteriores, mas a fidelidade íntima e a constância do espírito, e nada escapa à sua justiça misericordiosa. Muito bem. Próximo texto já é um pedaço de teatro mesmo. Quando cercadas pelo perigo, as filhas da fé não se dobram. Cada uma ergue sua voz em oração. Cada uma mantém sua virtude intacta, mostrando que a força não reside na espada, mas no coração que confia em Deus. Assim, a fraqueza aparente do corpo é transformada em poder invisível, capaz de mover até os corações endurecidos. Então, esse era o discurso das peças de teatro para pregação, para as monjas mesmo, para despertar a coragem. Prossegue. E mesmo diante do escárnio ou da zombaria dos homens, suas almas permanecem firmes. Elas sabem que a verdadeira vitória não é conquistar o mundo, mas preservar a santidade da alma e oferecer testemunho silencioso da luz eterna que habita em cada coração que se volta ao Senhor. Então, é assim, grandiloquente, cheio de elogios, de exaltações, mas sempre mostrando as mulheres, as irmãs, as monjas, como corajosas, como frágeis na aparência, mas fortes por dentro. A coragem como virtude, mas como virtude espiritual religiosa. Tá? Bom, muito bem. E aí então, nós terminamos essa parte. Agora, nós entramos na Idade Média propriamente dita, já baixa Idade Média, já 1000 e pouco, né? Já caminhando já para o lado do Renascimento, e aí as pessoas começam a ficar assim muito cultas, elas já eram, mas os textos começam a sobreviver. Então, a próxima, primeira das medievais,
Hildegard von Bingen. Hildegard, eu tinha muitas músicas dela, cânticos assim, parecidos com um canto gregoriano, ela era compositora, mas ela era também botânica, ela pesquisava ciência, tem muitos desenhos, sabe esse desenho de botânica que aparece o galho, a semente, a folha? Ela fazia muito dessas coisas. Então, já começa a ser uma produção mais intelectual mesmo. Então, a partir daqui, nós começamos a ter textos mesmo para estudo e não apenas para ilustrar como era a mentalidade. Apesar de todos os pequenos textos mostrarem a profundidade de cada uma delas. Mas agora a gente tem o registro mesmo. Então vamos lá. Agora nós entramos nas medievais, mas não é no tempo histórico. Nas medievais quer dizer o auge, né, do pensamento medieval. Então, vamos falar um pouquinho sobre as medievais. Séculos 11 a 15, quer dizer, o fim da Idade Medieval em termos de história, mas em termos de mística é o auge. Então a gente chama as medievais. Se os séculos anteriores foram tempos de consolidação, tem pouca coisa, a Idade Média plena é tempo de irradiação. A estrutura monástica está estabelecida, a igreja toda poderosa. Os escritória preservaram a herança antiga, o hábito, né, dos monges copiarem, preservaram a herança antiga. As escolas florescem, as cidades se expandem e as catedrais elevam-se como teologia em pedra e luz. Sabe, catedrais góticas, Chartres, várias delas. Tá? Notre Dame mesmo, começa a aparecer uma visão grandiosa. O pensamento amadurece, a liturgia se refina, a linguagem simbólica se adensa. Nesse ambiente de estabilidade e efervescência, a experiência espiritual feminina ganha nova configuração. Já não se limita ao exemplo de santidade ou à fundação discreta de comunidades. Agora surge como voz própria. As mulheres escrevem, narram visões, interpretam revelações, refletem sobre o sofrimento, a encarnação, o juízo, o amor divino. A experiência interior deixa de ser apenas vivida para se tornar texto, se torna mais intelectual, se torna mais transmissão. A mística assume uma forma mais consciente e elaborada. O invisível é descrito com imagens cósmicas, arquiteturas simbólicas, metáforas orgânicas e, por vezes, com ousadia surpreendente. O discurso espiritual torna-se também reflexão teológica, ainda que não sistemática nos modos escolares. Há uma tensão fecunda entre obediência e autoridade interior. As autoras frequentemente afirmam escrever por mandato divino e não por iniciativa própria. Mas suas obras revelam aguda inteligência, domínio retórico e senso de construção literária. É também um período de intensificação apocalíptica e profética. Aqui é tempo de intensificação apocalíptica e profética. Bem, aqui cabe um comentário. Elas são medievais. Medieval quer dizer que está no meio entre a antiguidade e a modernidade. Mas, para as pessoas medievais,
elas não estão no meio de absolutamente nada. Esse é um conceito posterior, que não diz nada do que elas estão vivendo. Então, essas mulheres, elas estão vivendo 1000 anos depois do Cristo, que elas conhecem. 1000 anos depois do Cristo. Então, na cabeça delas, elas não são medievais, elas não estão no meio de nada. Elas estão na beira do fim do mundo. Cristo já veio, já passaram-se 1000 anos, então eles estão vivendo toda a era medieval, todos os monges medievais, homens também, estão esperando o fim do mundo. Então é um tema comum, eles estão esperando o fim do mundo, 1000 anos depois de Jesus. Ah, eu sou medieval. Eu não estou no meio de nada, eu estou na beira do fim do mundo. É o que eles acreditavam e é o que eles viviam. Então vamos adiante. Então, é um período de intensificação apocalíptica e profética. Guerras, crises e transformações sociais alimentam a consciência de um mundo em transição. A visão do fim, do juízo, da purificação, da restauração atravessa muitas páginas. Já expliquei por quê, acabei de explicar. Ao mesmo tempo, cresce a linguagem do amor. Um amor que pode ser terno, maternal, ardente ou até, paradoxalmente, aniquilador. Um êxtase que é sofrimento. Se nos séculos anteriores a presença feminina se manifestava, sobretudo, na preservação e na formação, aqui ela se expande como interpretação e revelação. A mulher não apenas guarda a tradição, ela a contempla, reescreve, ilumina a partir da própria experiência mística. Surge assim um dos momentos mais intensos e literariamente ricos da espiritualidade cristã medieval, em que o interior se torna palavra e palavra se torna testemunho duradouro. Então, o discurso começa a ficar mais sofisticado e mais também individualizado. A filosofia no período medieval, a filosofia do fulano, é o fulano. A presença de cada uma delas é elas, mas dentro de um contexto mais rico, muito mais amplo, muito mais teológico, dentro de uma igreja mais organizada. Então, vamos ver a primeira delas. Eu acho que uma das mais fascinantes. Porque, na verdade, eu não morro de amores por esse período. Essa mística do amor, mas que acaba tomando Deus como um tu amado, que no fim a união leva à mesma união, à mesma comunhão, a mesma coisa, mas é um caminho que para mim é estranho, porque eu estou muito mais ligado à patrística, que é um caminho Deus, mas Deus dentro. Todos os dois, eu insisto, chegam no mesmo ponto, mas eu estou mais ligado à antiguidade. Tá? Eu acho essa mística deles um pouco estranha, mas nós vamos estudar. Tem coisas belíssimas. Vamos lá. Uma das melhores é a primeira, Hildegard von Bingen. Essa daí. Olha, tá vendo? Desenhos de botânica, tal. Ela fazia muito dessas coisas. Hildegard von Bingen. Hildegard von Bingen. Conhecida também como Sibila do Reno. Veja, ela era culta. Foi consagrada ao serviço de Deus ainda criança, tornando-se monja beneditina. Desde sempre, os beneditinos são uma das ordens mais cultas de todas. Desde muito cedo, suas visões místicas a acompanharam. Ui, peraí.
Ai, é o defeito de sempre. Tá compartilhado, impressionante. Mas tem que aparecer uma tarja aqui. Pronto. Então, Hildegard von Bingen, conhecida como Sibila do Reno, que é o rio, foi, alemão, né? Foi consagrada ao serviço de Deus ainda criança, tornando-se monja beneditina, extremamente culta. Desde muito cedo, suas visões místicas a acompanharam. Embora no início tenha hesitado em registrar tais experiências, a obediência a seus superiores e a insistência de Deus, segundo ela própria narra, levaram-na a escrever extensivamente. Obediência a seus superiores. Eram beneditinos extremamente cultos, então eles queriam que ela registrasse. Além da mística, Hildegarda se destacou como compositora. Depois eu vou ver se eu posto no grupo alguma coisinha. Ela se destacou como compositora. Seus cânticos e antífonas, muitos deles preservados até hoje, são caracterizados por melodias ascendentes e vibrantes, concebidas para refletir a ordem e a beleza do universo, quer dizer, ascendente, para dar a impressão de subir, né? Concebidas para refletir a ordem e a beleza do universo, numa linguagem que, como ela mesma indica, brota da própria visão divina. Sim, eles chamam ela de Santa Hildegarda. Tá? A música não é mero ornamento. A música não é enfeite, é veículo de transmissão de experiência mística. Isso é uma novidade. Meio pela qual o espírito humano toca o sagrado. Então, pela primeira vez, eles começam a falar em música para elevar a um êxtase. Hildegard também se interessou pela natureza, registrando observações sobre plantas, minerais, a relação do corpo com o cosmos, revelando uma visão integrada da criação. Bem, como era essa integração do corpo com o cosmos, eu sinceramente não vi as obras dela, mas eu conheço muito bem o que é a integração do corpo com o cosmos durante todo esse período até o Renascimento, até a Era Moderna. Relação do corpo com o cosmos é astrologia. Tá? Tem desenhos antigos mostrando o corpo humano rodeado pelas constelações. É um tema muito comum, tá? Na Idade Média, no Renascimento mais ainda, mas na Idade Média é extremamente comum. Há uma discussão muito grande se a astrologia seria esotérica e, portanto, detestada pela igreja, ou se ela seria válida, porque a medicina da época era astrologia, a química da época era astrologia, e assim por diante. Então, uma vez, eu fui no convento de São Bento, sempre os beneditinos, em São Paulo. Fui em São Paulo e no vestíbulo, na entradinha, tem um vestíbulozinho, tem um nome que eles dão que eu não lembro. É uma entradinha mesmo. Eu olhei para cima e vi um lustrezinho, um globozinho de luz, e em volta desse globo tinha um zodíaco. Eu que não tinha cultura na época, eu olhei e falei, nossa, que esquisito, um zodíaco dentro da igreja? Que coisa mais esquisita. E aí, nessa época, eu estudava na USP, estudava filosofia. E uma das aulas que eu mais gostava era filosofia medieval. E o professor de filosofia medieval era um beneditino.
Inclusive, uma vez eu fui numa missa do lava-pés, aí veio a procissão, assim, entrando, eu dei de cara com ele. Mas aí eu não resisti, perguntei. Eu falei, professor, eu entrei e vi um zodíaco na igreja. Ele não se deu ao trabalho de explicar. Ele virou para mim e falou assim, mas onde você viu? Ah, na entrada, no vestíbulo, uma luz. Ele olhou para mim e falou assim, isso foi na igreja. Eu estou entendendo que você nunca entrou no mosteiro. Não, nunca entrei. Tem paredes inteiras com signos. Ele não se deu ao trabalho de me explicar. Eu disse que tinha paredes pintadas inteiras dentro do mosteiro. Então, eu não sabia dessas coisas. E aí? E a astrologia determina o futuro, essas coisas. São Tomás de Aquino dizia que se não interferir com o livre-arbítrio, que é um dom de Deus, então tudo bem. Então, a autoridade da igreja, São Tomás de Aquino, diz que tudo bem se não interferir no livre-arbítrio. O que eu concordo plenamente. Os planetas, as forças planetárias são forças naturais. E o espírito ele tem que ter o leme da embarcação, ele não pode ser arrastado pela correnteza. Não nego que a correnteza existe. O que eu nego é que a correnteza deva ter o comando. Quem tem o comando é o espírito. É isso que pregava o Santo Tomás de Aquino. Mas, na verdade, então, ele não tinha nada contra. Então, nos mosteiros, tinha muito disso. Muito, muito, muito disso. Tá? Bem, então, voltando, longo parêntese, né, de cultura da época, vamos lá. Voltamos aonde estávamos. Então, em suas cartas e tratados médicos, cartas e tratados médicos, a medicina da época era em cima da astrologia. A mística se alia ao conhecimento prático, demonstrando que a contemplação verdadeira não se limita à abstração, mas se manifesta na vida cotidiana, na cura, na harmonia com a criação. Por isso ela estudava a natureza, as plantas, os minerais. Em suas próprias palavras, Hildegard escreve sobre a luz que a inspira. Vi diante de mim um grande e esplêndido fogo. Senti-me toda envolta em claridade. Nele reconheci que tudo que é visível e invisível provém do mesmo fogo que ilumina a alma e o mundo inteiro. E o Espírito Santo sussurrou-me: vai e revela aos homens a beleza que está na origem de todas as coisas. É uma visão de êxtase. Vi diante de mim um grande e esplêndido fogo. Eu acredito que ela viu realmente. Senti-me toda envolta em claridade. Nele, no fogo, reconheci que tudo que é visível e invisível provém do mesmo fogo que ilumina a alma e o mundo inteiro. E o Espírito Santo sussurrou-me: vai e revela aos homens a beleza que está na origem de todas as coisas. Os beneditinos, ouvindo isso, deram a ordem dela registrar em texto. Essa experiência não apenas define a tonalidade de sua mística, é mística, êxtase, radiante, expansiva, profundamente simbólica, como também evidencia o modo singular de Hildegard unir visão exterior e expressão concreta em música, texto e observação científica. A mulher era genial, vamos e venhamos, né? Ela é, assim, um exemplo paradigmático, exemplo, da força da voz feminina na Idade Média.
não apenas receptora de inspiração, mas autora, compositora, pensadora, profetiza. Poderosa. Eu cortei a compartilhar, mas era justamente o contrário. Primeiro texto de Hildegard von Bingen, do Cívias, um dos livros dela. Visão sobre a criação e a luz divina. Vamos ver ela se expressando. Visão, êxtase, sobre a criação e a luz divina. Vi diante de mim uma luz incomensurável, que se expandia por toda a imensidade do céu. Nessa claridade, as cores do arco da criação se entrelaçavam, formando círculos de harmonia e vida. Cada criatura resplandecia com sua própria luz, mas todas eram irradiadas pela luz única do Criador. E ouvi de forma clara uma voz que dizia: toda a vida que respira e toda a ordem que existe brota de mim, uma só consciência. Como os rios seguem seu curso, assim o espírito humano deve fluir da fonte divina. Senti que minha alma era levada a contemplar o próprio fundamento do universo. E compreendi que não há separação entre a essência do Criador e a essência da criatura. Discurso genuinamente místico, mas ela diz que viu e compreendeu que não há separação entre a essência do Criador e a essência da criatura. Cada folha, cada estrela, cada sopro de vento revela a mesma presença. E a mente humana, quando aberta, pode refletir a harmonia eterna. Não é através do esforço ou do estudo, interessante porque ela é fortemente culta, mas ela está dizendo que não é pelo esforço ou pelo estudo, pelo intelecto que a gente alcança. Não é através do esforço ou do estudo, mas através da confiança, fé, e da escuta, que se reconhece a unidade de tudo. Discurso extremamente familiar para nós que lemos muito do Goldsmith. Não é através do esforço ou do estudo, mas através da confiança e da escuta que se reconhece a unidade de tudo. A luz que brilha dentro de mim é a mesma que brilha sobre o mundo. É ela que sustenta toda a criação em seu lugar e seu tempo. A luz que brilha dentro de mim é a mesma que brilha sobre o mundo. Não há separação. Uma só consciência, uma só luz. Texto assim, legitimamente místico mesmo. E é interessante como a essa altura do campeonato, para nós aqui, como um texto autenticamente místico começa a soar para nós compreensível, coisas que até então a gente não compreendia. Do que ela está falando? Mas agora nós sabemos, nós podemos não ter os mesmos êxtases, mas nós sabemos do que ela está falando. Mas até ontem eu não sabia. Do Liber Divinorum Operum, sobre a alma e o corpo. A alma do homem é como uma pequena chama dentro de um vaso de vidro. Ela é frágil, mas, quando iluminada pela luz do Espírito, torna-se forte e clara.
Portanto, desde já, a alma é pequena e frágil enquanto ela está separada, mas quando iluminada pela luz do Espírito, torna-se forte e clara. O corpo é o vaso que a contém e deve ser cuidado com atenção para que a chama não se apague. Vi, por êxtase, vi que cada parte do corpo, desde o coração até o menor nervo, é um canal pelo qual a luz divina pode fluir. Quando a alma se deixa guiar, todo o corpo se torna templo e instrumento da graça. Mas é preciso que a alma se deixe guiar, é preciso ser receptiva, é preciso abrir o coração. Então, quando a alma se deixa guiar, todo o corpo se torna templo e instrumento da graça. E ouvi novamente a voz: ama a tua vida como amas a vida das flores, como amas a água que corre nos rios, pois tudo é reflexo do mesmo sopro que criou o céu e a terra. Senti uma alegria indescritível, pois percebi que não somos meros observadores da criação, mas participantes ativos, chamados a responder à luz com amor e obediência. Eu e o Pai somos um, eu sou chamado a participar do amor. O espírito que se recusa a essa colaboração se perde na escuridão. Mas aquele que se rende à claridade, renúncia de si mesmo, do ego, aquele que se rende à claridade, mesmo na menor faísca, é elevado à contemplação do eterno. Então, veja, é indiscutível a autenticidade do texto da experiência mística. Dúcias, visão do amor divino e da interconexão. Mais êxtases. Por isso que os beneditinos falaram, não, você tem que registrar essas coisas. Ela, insegura, provavelmente humilde, não queria aparecer a iluminada, mas aí ela tinha que obedecer, né? Via uma ponte de luz que unia o céu e a terra. E sobre essa ponte caminharam os anjos, levando em suas mãos instrumentos de luz e harmonia. Cada passo que davam irradiava bênção sobre o mundo. Compreendi que o amor do Criador não está distante, mas circula como corrente invisível, penetrando em tudo o que existe. O amor do Criador penetrando em tudo o que existe. A voz disse-me: não existe criatura. A voz, né, o Espírito Santo, a voz disse-me: não existe criatura tão pequena que não seja tocada pelo meu amor. Assim como o sol aquece sem distinção, minha graça flui e cabe a cada alma aceitá-la e refletir esta luz. A voz disse a ela: não existe criatura tão pequena que não seja tocada pelo meu amor. Podemos dizer assim: não existe criatura tão pequena que não seja vida. Nesse momento, vi também o papel da humanidade. Cada ação, cada pensamento, cada palavra verdadeira ou falsa forma fios na grande tapeçaria do mundo. Quando se vive em harmonia com a luz, a tapeçaria se torna clara e luminosa. Quando se rejeita
a presença divina, ela se torna escura e densa. E percebi com assombro e reverência que mesmo o mais humilde gesto de bondade é capaz de irradiar luz por toda a criação. Porque cada alma é reflexo e canal da fonte eterna. Aqui um pensamento bastante complexo, extremamente místico, mas um tanto complexo. Vamos ver. Ela viu o papel da humanidade. Cada ação, cada pensamento, cada palavra, verdadeira ou falsa, forma fios na grande tapeçaria do mundo. Se a pessoa vive em harmonia com a luz, a tapeçaria é clara. Se ela vive e se volta, rejeita a presença divina, rejeita, a tapeçaria é obscura. Então, do que ela está falando? Projeção mental. Se a pessoa vive em harmonia com Deus, ela projeta uma tapeçaria clara, luminosa. Se ela rejeita a presença divina, ela projeta mentalmente uma tapeçaria obscura. Mas quando ela diz que tudo permeia a criação, ela está dizendo, não com as nossas palavras modernas, mas ela está dizendo que essa tapeçaria é também uma projeção mental coletiva. Todos nós vamos formando uma tapeçaria da raça humana. E ela vai vendo isso. E aí ela vê também que qualquer gesto de humildade, por menor que seja, irradia luz por toda a criação. Por quê? Porque a criação e eu somos uma coisa só. Então, a ideia de que o meu ato humilde é pequenininho e a criação é enorme é um conceito humano. Não é assim que a coisa espiritual funciona. Luz é luz e se irradia sem limites. Agora, eu pergunto, lendo isso, vocês acham que ela está falsificando o que ela está dizendo? Ela viveu isso. E depois, séculos e séculos depois, nós vamos ver esses ensinamentos do que ela está falando no Goldsmith, no Tolle, no Taniguchi, em tudo que a gente estuda. Não são outros ensinamentos, são os mesmos. A linguagem é difícil. Eles não tinham conceitos para facilitar um pouco, por exemplo, falar de ego, né? Que facilitaria um pouco. Então, às vezes, a linguagem é difícil, mas o ensinamento é exatamente o mesmo. Vamos ver ainda se dá para ler pelo menos esse aqui. Do Liber Divinorum Operum, música como expressão do cosmos. Ela era compositora, então não é só uma opinião. Vi diante de mim uma grande harmonia, não formada de sons comuns, mas de uma música que penetrava o espírito. Cada nota parecia nascer da própria essência das coisas, das estrelas, das águas e das folhas. E a voz disse: o som é a respiração da criação. Assim como o corpo humano tem ritmo e movimento, assim o mundo inteiro canta. Escuta e compreenderás que não há desarmonia entre o céu e a terra, porque a minha vontade sustenta cada vibração. Percebi que a música é ponte entre alma e Deus, e que quando o homem canta em harmonia com essa ordem, seu espírito se alinha à luz eterna. Então a música e o canto é uma experiência mística, estática. Cada canto é oração, cada melodia é espelho do universo. Vi que, mesmo sem instrumentos, o coração humano pode produzir esta música. Quando está aberto à contemplação, e que a alma que a escuta com atenção sente-se elevada, como se tocasse
a própria essência do Criador. Então, aqui pela primeira vez se fala em mística da música. Essa mística da música vai atingir um apogeu alguns anos depois, alguns séculos depois, com Bach. Para mim, mais ainda, com Vivaldi, porque eu gosto mais de Vivaldi do que Bach. Mais tarde, Beethoven. Então, a música realmente induz ao êxtase. Então, ela começa a ter uma visão da música totalmente de êxtase, totalmente estática. E ela começa a descrever a música, isso. E aí, o que ela vai fazer? Ela vai compor. A mulher era absolutamente genial. Tem mais, tá? A próxima ela vai falar sobre as plantas, sobre a cura, vai falar sobre corpo, alma e cosmos, vai falar do fim e da redenção. Ainda tem bastante coisa para ela falar. Eu gosto muito dela falando. Eu acho ela assim, nossa, autêntico. E aí, como a gente já estudou bastante, começa a soar familiar. Posso não ter tido os êxtases que ela tem, mas eu consigo entender o que ela está falando. E olha, na cultura de hoje, isso é raro. É bem raro. E nós entendemos. É um privilégio. Tá? Então, por hoje, tá bom. E eu vou ver se eu coloco no grupo algumas musiquinhas da Hildegard. Musiquinhas. Alguns cânticos. Com adaptações modernas, tudo, mas dá para sentir bem a força do canto. Tá bom? Agradeço, agradeço, agradeço. E amanhã nós vamos para o Goldsmith. Bom descanso, gente. Boa noite.